Galerinha, não pode faltar um conteúdo altamente interessante, viu? Que é muito cobrado em questões, que é reprodução. Sabe que a reprodução é o básico para a manutenção das espécies no ambiente, né? Nos ecossistemas. Vamos ver que tópicos são interessantes em reprodução que a gente está comentando aqui nas videoaulas. Os conteúdos importantes são os tipos de reprodução, que são sexuada e assexuada, a reprodução humana, que vai estar destacando o sistema genital masculino e feminino, e os métodos contraceptivos, que também é bem interessante, viu? Tanto para evitar a gravidez, como para evitar as infecções sexualmente transmissíveis. Então, tudo isso a gente vai estar trabalhando aqui no nosso canal Anderson Ciências. Você pode se inscrever, tem muita aula, viu? Cada tema desse está numa videoaula para ficar bem mais fácil de entender e a sua compreensão vai ser total. Sua parte é o quê? Assistir, compreender, comentar aqui nos comentários, lá no nosso Instagram, que também é canal Anderson Ciências, e compartilhar essas informações, viu? Então, vamos lá, galera. O aparelho reprodutor feminino, ele possui órgãos externos, que estão voltados para o meio externo do corpo, a gente vai chamar de vulva, tem gente que chama também de pudendo, e órgãos internos, que seria a vagina, está vendo bem nesse esquemazinho aqui, o útero, tubas uterinas e os ovários, os velhos conhecidos ovários. Como você percebeu, nós trouxemos aqui órgãos externos e órgãos internos. A gente olhando por essa estrutura, por essa imagem, a gente vai ter aqui, ó, o que a gente chama de lábios, né? Grandes lábios, pequenos lábios, a região da vulva. A gente vai destacar, ó, ovário, onde produz o óvulozinho, tuba uterina, local da fecundação, o colo uterino, que é basicamente a entrada, né, o eixo de entrada do útero, o próprio útero, onde se desenvolve o embrião, e o órgão de cópula, que é a vagina. A gente destacou nessa imagem todas essas estruturas. A gente vai ver agora, basicamente, a função e as principais características de cada uma. Esse pudendo feminino, que a gente chama de vulva, lá no desenho, ó, a gente viu os componentes dela, né? Ela fica no ventre, na região baixa do ventre, na barriga, né, como se diz, entre as coxas, então mais abaixo ali, né, na região entre as coxas. E nós temos os lábios maiores, os lábios menores, a gente pode chamar de pequenos lábios e grandes lábios, o clitóris e o vestíbulo vaginal. A gente vai ver no próximo slide. Então, esses lábios maiores, eles são duas dobras bem grossas de pele. E elas se estendem paralelamente desde a região inferior do púbis, mais embaixo, né, até as proximidades do ânus. Viram lá? É nessa região que fica o que a gente chama de grandes lábios ou lábios maiores. Os lábios menores, o próprio nome já diz, né? São pregas de pele menores e mais delicadas. Isso comparando com os lábios maiores. E ficam internamente aos lábios maiores. Então, os lábios maiores são mais externos e os lábios menores mais internos.
e eles delimitam a entrada da vagina. Viram lá essa característica? A gente chama de vestíbulo vaginal, né? O clitóris, ele é uma região bem sensível, tecido bem sensível à estimulação sexual. Uma área bem sensível. E tem relação com o orgasmo feminino. Que a gente vai ter outra imagem mais na frente e vai ficar mais fácil de a gente observar essa estrutura. A vagina, que é o órgão mesmo de cópula, né? É um tubo, um canal tubular, com paredes fibromusculares. Tem cerca de 10 centímetros de comprimento. E ele se estende do pudendo feminino, né? Da vulva, até a base do útero. É basicamente o colo do útero. E também o canal, por onde vai passar a criancinha, né, o bebê, durante o parto normal. O útero é um órgão muscular. Se você procurar lá na nossa aula sobre tecido muscular, você vai ver que é um formato músculo liso. Ele é oco, porque nele é onde vai ficar o embrião se desenvolvendo, com a forma semelhante à de uma pera. Mas quando é mais ou menos próximo dos 9 meses, né, semana 40, ele está mais ou menos do tamanho de uma melancia. O interior dele é revestido pelo endométrio. Guarde bem essa palavra, endométrio, quando a gente estiver estudando menstruação. Que é um tecido rico em glândulas, que é basicamente a parede interna do útero. Tem bastante vasos sanguíneos, região bem vascularizada, e vasos linfáticos. Tem que ter uma boa irrigação para essa região, né, que vai ficar o embrião aí. As tubas uterinas, que a gente pode chamar de ovidutos, que são duas, né? 2 tubos, de forma curvada, mais ou menos com 10 centímetros de comprimento, e são ligados à região superior do útero. Estão em conexão com o útero. A extremidade de cada tuba é alargada e meio que franjada, e vai se conectar a cada um dos ovários. É como se a tuba ficasse com o ovário presozinho na mão dela, né? Bem interessante. Os ovários são estruturas de forma ovoide, com cerca de 3 centímetros de comprimento. Fica na cavidade abdominal, na região das virilhas. São responsáveis pela produção dos hormônios sexuais femininos, né? Em resposta aos hormônios liberados pela hipófise. Nós temos uma aula sobre hormônios e glândulas, e te vê que tem hormônios liberados pela hipófise, especialmente o FSH e o LH, que é o estimulante do folículo, e o luteinizante, que estimulam também induzem o ovário a produzir esses hormônios sexuais, especialmente o estrogênio e a progesterona. Então, a região chamada períneo, que fica entre o ânus e o pudendo, chamado de vulva, né? Na entrada da vagina. E não esquecer também das mamas, elas também têm participação. Elas são basicamente tecido gorduroso, e o que dá origem ao seu nome, que são as glândulas mamárias, que possuem estruturas, são aglomerados de células chamadas alvéolos. Não confunda com os alvéolos pulmonares, viu? Esses alvéolos aqui são diferentes. Nas mamas, tem um formato um pouquinho parecido, né? Que são os locais onde acontece a produção de leite. E esse leite, a função vai ser alimentar o filhote, o filho, né? Essas regiões, esses alvéolos,
se ligam aos mamilos através de ductos, e através desses ductos vai ser liberado o leite durante a amamentação. Bem interessante, né? Um processo bem conectado, que é a base para a manutenção da vida das espécies, no caso aqui da espécie humana. A gente tem mais uma visão desses órgãos, dessas estruturas. Está identificando aqui ó, o clitóris, que a gente não tinha visto bem naquela primeira imagem, né? Essa regiãozinha. Ela parece um pênisinho, né? Temos aqui os grandes lábios e os pequenos lábios. Pode perceber ó, os grandes lábios mais grossos, né? Mais externos. Pequeno lábio mais interno. E uma dica interessante, ó, o canal da uretra separado da abertura vaginal. Bom de saber disso aí, viu? A gente não pode confundir com o sistema masculino, que a uretra é o mesmo canal que passa espermatozoides e urina, né? Aqui no feminino não acontece isso. A uretra e o canal vaginal são separados. A gente mostra aqui ó, a tuba uterina, que se liga aqui na extremidade ó, ao ovário. Nós temos o útero e a região aqui do colo uterino, né? Cervix. Bem interessante essa conexão. E nessa região do útero, onde vai se implantar o embrião, desenvolver o feto e o filhinho, né? O bebezinho. Então, galera, a gente vai agradecendo a atenção. Essa aula foi bem interessante, né? Qualquer coisa você pode repetir quantas vezes você puder para fixar bem o conteúdo. Pode trazer informações, colocar dúvidas aqui no comentário. Pode também entrar em contato com a gente pelo Instagram, que é também canal Anderson Ciências, e compartilhar essa videoaula com seus amigos, grupos aí de família, para a gente trazer o máximo que puder de inscritos, que esse pessoal, todos nós, precisamos muito de informação. E essa informação é fundamental na nossa vida, né, nosso dia a dia, também para as questões nas escolas, né, Enem. Então, galera, valeu!